Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí. É Seu por Direito. Mais uma semana estamos aí, tá bom? E se você tem a sua vídeo pergunta, não esqueça, tá aparecendo aqui agora o número do WhatsApp, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho lá para receber as atualizações do nosso canal. E nos siga também no Instagram, no Facebook, nós estamos lá, tá certo? Vamos lá! Essa semana vamos tratar de um tema espinhoso, né? Todo mundo aí que deve lembrar que em 2008 nós tivemos um boom imobiliário no Brasil, todo mundo estava construindo, um monte de gente querendo comprar imóvel, imóvel na planta era uma febre, né? E aí veio a crise econômica. Com a crise econômica, as incorporadoras fizeram lobby, né? Lá no Congresso Nacional, antes fizeram lobby no Judiciário. Bom, e aí começou a se discutir de uma forma mais incisiva a questão da rescisão dos contratos ou compromissos de compra e venda desses imóveis que eram adquiridos na planta, né? Então, inicialmente, como não havia lei que regulava a questão, o Judiciário tinha uma postura seguinte: a pessoa desistiu de adquirir aquele determinado imóvel que comprou na planta, restituía 90% do valor, né? E mais, na época, inclusive, o Judiciário entendia que a comissão de corretagem tinha que ser custeada pela construtora, não pelo consumidor. Pois bem, houve a primeira leva e lá um mega lobby e conseguiram dizer o seguinte: não, a corretagem é responsabilidade do comprador. A partir dali, todos os processos que tratavam do tema foram perdidos. E aí não tinha, né, lei que dissesse quanto que tinha que ser restituído em caso dessa rescisão contratual. Pois bem, o STJ, né, passou um entendimento que era adotado pela maioria dos juízes, que o percentual que deveria ficar retido com as construtoras era de 10% a 20%. E isso se popularizou porque hoje nós temos um diagnóstico aí com 14 milhões de desempregados, uma crise econômica que se arrasta, né? E a pessoa desempregada não paga esse imóvel que ela comprou na planta, tá certo? Então a crise econômica trouxe esses efeitos e o número de rescisões desse tipo de contrato disparou, né? E as construtoras preocupadas fizeram mais um lobby, dessa vez com o governo federal e o Congresso. E aprovaram uma lei fabulosa, né? Fabulosa lei. Para quem? Para quem que a lei é fabulosa? Para as construtoras, para as grandes incorporadoras. Por quê? Porque hoje, se você adquirir um imóvel na planta, né, há possibilidade da construtora reter 50% do valor que você pagou. E não é só isso. Por quê? Porque esse 50% é com relação ao valor do imóvel, né? E aí eu digo mais, a pessoa fica emocionada na hora que vai lá comprar o seu primeiro imóvel e não observe, também não é informada com clareza, que aquela parcela inicial normalmente está incluído o valor da corretagem, né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui raso. Vai lá comprar um imóvel que custa 100 mil reais e a pessoa tem 15 mil para dar de entrada. Desses 15 mil que ela deu de entrada, o valor que ela efetivamente pagou do imóvel, de repente foi 2 mil reais, porque os 13 foi só de corretagem. Se no mês seguinte a pessoa desiste da compra, ela recebe quanto? R$1.000 de volta, mesmo tendo pago 15. Né? A lei viabilizou, né, este prejuízo excessivo contra o consumidor. Né? A minha esperança é que os órgãos de defesa do consumidor ou os institutos de defesa do consumidor, né, ajuizem alguma ação para declarar inconstitucional porque essa regra em especial, porque ela traz excessiva onerosidade ao consumidor, ou seja, só dá prejuízo ao consumidor, né? E o consumidor, inevitavelmente, é o elo mais fraco dessa relação de consumo. Pois bem, mais alguns comentários sobre essa lei aí, né? Uma outra questão pertinente é o seguinte: antes também não havia lei que tratava disso, era uma construção dos tribunais, o seguinte, que não havia atraso na obra, tá certo? Se extrapolasse da data prevista de entrega no contrato até 180 dias. Pois bem,
esse entendimento virou lei, né? Então hoje, se você está pensando em casar e vai comprar um imóvel na planta e o cara da construtora ou corretor diz para você assim, olha, você vai casar em março, seu imóvel vai ser entregue em fevereiro. Desmarque seu casamento, esperando esse imóvel aí, porque a construtora poderá atrasar em até 180 dias sem nenhum ônus para ela. Isso está previsto na lei agora. Pois bem, né? Esses são os prejuízos que essa nova legislação, em tese, né? Não só isso, tem mais outros prejuízos que a gente pode ir muito mais além. Mas essa lei, os prejuízos principais ao consumidor são esses, né? Na dúvida, constitua um advogado e na dúvida, não compre um imóvel na planta. Um abraço, até semana que vem. Thank you.